você já assistiu o filme O Iluminado, provavelmente é familiarizado com o Hotel Overlook. Mas o que você talvez não saiba é que o Hotel Overlook é um hotel de verdade. Na verdade, o Stephen King, quando escreveu o livro O Iluminado, se baseou na história de um hotel assombrado nos Estados Unidos que ele mesmo se hospedou e teve coisas estranhas acontecendo durante a estadia dele. Mas o que ele não sabia é que o hotel vinha de uma longa história de assombrações. E na verdade, esse hotel se chama Hotel Stanley. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Comentem temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. A fonte e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. Eu sei que vocês gostam muito de casos sobrenaturais e não são a maioria aqui no canal, mas tem um motivo. Eu sempre tento pegar casos sobrenaturais que fazem sentido ou que pelo menos a gente consegue tirar alguma coisa disso, porque tem muito caso falso por aí e eu não vou ser sensacionalista e falar como se fosse a verdade absoluta, mas o caso do Hotel Stanley é muito famoso e assim, eu tenho vontade de visitar, mas não sei se passaria a noite lá. Freeland Oscar Stanley foi um inventor. Ele também era empresário, hoteleiro e arquiteto americano. Como ele era inventor, ele criou a Stanley Practical Drawing Set. Era basicamente umas invenções de chapas fotográficas e isso se popularizou muito nos Estados Unidos. Ele conseguiu vender para várias escolas e isso deixou ele milionário. E aí, junto com o irmão gêmeo dele, eles criaram a Stanley Motor Carriage Company. Ou seja, eles fizeram uma empresa que criava carruagens, né? Antigamente muita gente usava essas carruagens e aí eles ficaram mais ricos ainda. Na época, o veículo que eles inventaram era o mais rápido do mundo. Mas infelizmente, em 1903, ele recebeu uma notícia terrível. Ele estava sofrendo de tuberculose e os médicos disseram que ele tinha menos de 6 meses de vida. E aí, ele ficou completamente desesperado. Ele não queria morrer. Ele tinha muita coisa para viver ainda, ele tinha muito dinheiro para gastar e ele amava muito o que ele fazia. Os médicos recomendaram ar fresco, luz solar e uma dieta saudável para que ele tentasse prolongar a vida. Afinal, não tinha muito o que fazer. Não tinham muitos remédios na época, não tinha cura para tuberculose. Apesar deles terem recomendado tudo isso, eles disseram que provavelmente ele ia estar morto antes do fim do verão, o que deixou ele bem preocupado. Naquela época, era um hábito nos Estados Unidos, quando a pessoa estava doente ou quando ela não estava se sentindo bem, deles se mudarem para as montanhas rochosas que ficavam lá. Como vocês sabem, a tuberculose era um problema muito sério, muita gente sofria disso, e era um local que eles se sentiam mais confortáveis. Era muito bonito, o clima era muito ameno, então pelo menos podia dar alguns dias tranquilos de vida. E não foi uma jornada fácil ele ir até Massachusetts, porque ele já estava bem debilitado. Mas o médico do Stanley prometeu ir até lá em setembro para trazer o corpo dele de volta para a cidade natal quando ele morresse, que é bem fúnebre. Mas por incrível que pareça, só alguns meses depois, o Stanley começou a caminhar 8 quilômetros por dia e ficava bem longe da morte. E aí é óbvio que ele se apaixonou por aquele lugar, principalmente acreditando que aquele lugar estava dando uma nova chance de vida para ele. Ele estava melhorando. Quando ele pisou pela primeira vez naquelas montanhas, ele parecia um morto-vivo. Só que só 4 meses depois, ele estava completamente recuperado e na melhor forma da vida dele. E na verdade, só pra vocês terem uma noção, ele acabou vivendo até os 91 anos. Parece mesmo que o lugar era milagroso. Então, depois daquele primeiro verão, quando ele se sentiu muito bem e recuperado, ele decidiu voltar pra lá todos os outros verões da vida dele. Mas quando ele voltava pra casa dele, ele estava um pouco cansado daquele estilo de vida que ele tinha, aquela correria. Então, em 1907, ele estava determinado a transformar aquele lugar que ele viveu tão bem em um ponto turístico. E aí ele começou a construção do famoso Hotel Stanley. Ele também construiu uma usina hidrelétrica nas montanhas para que o hotel fosse 100% alimentado por energia elétrica. Inclusive tinha até telefones em todos os quartos, o que era uma inovação muito grande para aquela época. Lembrando que a gente tá no começo ali dos 1900. Apareceu Marinha, senta aqui no meu colo. O hotel principal e uma sala de concertos foram concluídos em 1909. E aquele hotel era muito automatizado. Os hóspedes que chegavam de trem eram conduzidos até o hotel por uma frota de veículos movidos a vapor. E o Hotel Stanley sempre foi um hotel de verão. A calefação, o sistema de aquecimento, só foi adicionado em 1979, então ali 70 anos depois da construção principal. Fora isso, fora o sistema de calefação que foi adicionado, o hotel é o mesmo desde que ele foi construído. Hoje ele contém 11 estruturas, incluindo do hotel. Então, além do hotel principal, tem a sala de concertos, uma casa de carruagens, a casa do gerente, a casa do portão,
e o The Lodge, que era uma pousada menor construída originalmente chamada Stanley Manor. Então dá pra ver que o complexo do hotel é gigantesco. Em 1926, o Stanley vendeu o hotel para uma empresa privada com o objetivo dessa empresa administrar o hotel por ele. Só que esse empreendimento falhou. Em 1929, ele comprou a propriedade de novo. E aí ele foi vender em 1930 por um colega magnata de automóveis que ele tinha. E aí, como a gente pode ver no filme do Iluminado, o Hotel Stanley também funcionava no verão e ficava fechado durante o inverno. Mas no inverno tinha que ficar alguém ali cuidando das acomodações, até pra, ele não deteriorar durante todos aqueles meses de frio. E o inverno era bem rigoroso. O hotel ali naquela região ajudou muito no desenvolvimento dela e até a criação de um parque nacional. Apesar de ser um dos únicos hotéis 100% alimentados por energia elétrica, tinha muita falha de energia elétrica, deixando todo mundo no escuro. Então eles foram obrigados a colocar um sistema de iluminação a gás também. Um dia depois da construção dessas estruturas, também teve um acidente em que pegou fogo uma área e feriu uma das funcionárias. Basicamente, essa é a história do Hotel Stanley e agora a gente vai para a parte das assombrações. Primeiro, a gente tem o quarto 217. É o lugar mais famoso do Hotel Stanley, afinal foi o quarto em que o Stephen King se hospedou e teve a inspiração para escrever o Iluminado. Quando ele e a esposa chegaram no hotel, o hotel estava fechado para a temporada, então eles eram os únicos hóspedes hospedados lá, semelhante ou não com o filme. Eles jantaram em uma sala de jantar vazia, enquanto a orquestra tocava só para eles, e depois se retiraram para o quarto bem amplo. O Stephen King disse que acordou durante a noite depois de um pesadelo. Ele acordou gritando, aterrorizado. Ele teve um sonho sobre o filho dele de 3 anos correndo pelos corredores, sendo perseguido e aterrorizado, gritando. Ele levantou da cama percebendo que era um sonho. Foi aí que ele acendeu um cigarro na sacada e começou a escrever o livro. Acredita-se que esse quarto seja assombrado por Elizabeth Wilson, também conhecida como Senhora Wilson. Ela era a governanta-chefe do hotel durante uma temporada em 1911 e foi ela que foi ferida por aquele incêndio. Ela sobreviveu, mas ela quebrou o tornozelo. Muitos dizem que o espírito dela aparece regularmente naquele quarto. Os hóspedes relatam seus itens serem movidos, a bagagem sendo desembalada e as luzes acendendo e apagando. E outra coisa, ela também não gosta de hóspedes solteiros. Ela também não gosta de casais, então quando alguns casais se hospedam lá, eles relatam sentir uma força fria entre os dois quando eles estão dormindo. O segundo lugar é o Vórtice. O Vórtice é uma escada que fica entre os andares do hotel principal. O local foi apelidado de O Vórtice porque eles acreditam que há uma espiral de energia. Também é conhecido como sistema de trânsito rápido para os fantasmas que habitam o hotel. Depois a gente tem a sala de concertos. Um dos mais conhecidos fantasmas que assombram o Hotel Stanley era tipo um faz-tudo do hotel. Ele tinha o objetivo de cumprir um toque de recolher no hotel. Todos os hóspedes tinham que estar dentro dos quartos depois das 11 da noite. E muita gente relata estar fora do quarto depois desse horário e ouvir alguém falando saia. A sala de concertos também é o local favorito da mulher do Stanley, no caso, a Flora Stanley. Ela gostava muito de tocar piano e muitas pessoas dizem que ela toca até hoje. O Paul, que é aquele faz-tudo do hotel, algumas pessoas também relatam ouvir ele fazendo algumas pegadinhas. Por exemplo, um dos funcionários sentiu ele cutucando ele enquanto ele estava lixando o chão. E outro grupo de turistas também relatou que o Paul acendeu uma lanterna para eles. Não sei se vocês sabem, mas durante as investigações paranormais, muita gente coloca a lanterna e aí a lanterna é um sinal pro espírito acender e desligar para mostrar que ele tá ali. Outra mulher conhecida por estar na sala de concerto se chama Lucy. Ela era uma mulher fugitiva que não tinha casa e encontrou refúgio dentro do hotel. Ela sempre atende os pedidos das pessoas que vão fazer investigações paranormais lá, muitas vezes se comunicando com eles através de luzes que ficam piscando também. Depois a gente tem o quarto 401. Muitos anos atrás, todo o andar em que tava esse quarto era um sótão terrível. Lá era onde ficavam as crianças, as babás e os funcionários. Hoje os hóspedes relatam ouvir crianças correndo, brincando e rindo muito. Também tem um armário famoso ali por abrir e fechar sozinho. Quarto 428. Vários dos quartos do Hotel Stanley são considerados assombrados, mas você ganha um prêmio especial se você ficar no 428. As pessoas relatam ouvir passos acima deles e móveis se movendo. Mas isso é impossível dada a inclinação do telhado, de acordo com os guias turísticos. Mas a verdadeira assombração nesse quarto é um cowboy que aparentemente é amigável e aparece no canto da sua cama.
Um detalhe do vórtice da escadaria do hotel, tem uma foto de um fantasma muito famoso que um hóspede tirou quando tava subindo. Quando ele olhou a foto, ele viu que tinha uma pessoa ali, mas ele não se lembra de ter uma pessoa de fato quando ele tirou a foto. Depois a gente tem as cavernas subterrâneas. Só esse nome já dá arrepio. Se você fizer uma excursão noturna que dura cerca de 75 minutos no Hotel Stanley, você vai parar nas cavernas subterrâneas. Os trabalhadores se moviam por essas cavernas nos primeiros dias em que o hotel estava funcionando. Os céticos acreditam que as brisas que você sente ali embaixo são por causa dos sistemas históricos de tubulação e ventilação. Mas embaixo do hotel tem uma concentração acima da média de quartzo e calcário. E alguns investigadores paranormais dizem que isso ajuda com a captura de energias ali na propriedade. E talvez isso atraia os fantasmas pra lá. E além de tudo isso, no hotel também tem um cemitério de animais. Muitos hóspedes que estavam ali, ou até pessoas que tinham o costume de passar tempo no hotel durante o verão, acabavam enterrando seus animaizinhos ali. E tem muitos relatos de cachorros e gatos fantasmas também. A gente também tem a Casa de Gelo. Antes da refrigeração interna, o hotel tinha uma instalação para abrigar blocos de gelo. Hoje foi remodelada para ficar com as invenções ali dos irmãos Stanley. E também tem dois espíritos que foram vistos ali dentro. Um deles é o Billy, um garoto tímido que aparece como uma forma borrada em fotografias. O labirinto de Sebe. Antigamente, a área aberta em frente ao hotel era um local para as pessoas passearem de carro. Em 2015, ele foi substituído por um labirinto, muito por causa do filme Iluminado, porque no Hotel Stanley não tinha originalmente um labirinto, apesar de no filme ter. Nenhum fantasma foi visto ali dentro, mas as pessoas tendem a entrar em pânico e ter problemas respiratórios quando estão ali dentro. Não é pra menos, né? Um labirinto parece ser um lugar bem claustrofóbico. Uma curiosidade sobre o quarto 217 é que o Jim Carrey já ficou hospedado lá. Ele ficou hospedado quando ele estava gravando um filme. Dizem que ele saiu no meio da noite e nunca mais voltou. Não se sabe por quê. O Stephen King não gostou do filme do Iluminado. Ele odiou tanto que ele acabou produzindo uma minissérie pra TV baseada no livro dele. E essa minissérie foi filmada de fato no Hotel Stanley, porque no filme do Iluminado tem algumas cenas, às vezes alguns lugares dentro do hotel, ou até fora, que são em vários outros hotéis, não é exclusivamente lá. Hoje, o lugar é uma das locações mais populares assombradas nos Estados Unidos. Um investigador paranormal chamado Richard Stipe disse que em toda a carreira dele, que inclui castelos, masmorras, o hotel é o lugar mais assustador que ele já foi. O que é mais estranho comparado com outras locações assustadoras é que ninguém de fato morreu ali no hotel, tiveram poucas mortes. E normalmente quando o local é assombrado é porque teve algum crime ou muita gente morreu ali. Mas esse investigador paranormal acredita que derramamento de sangue e mortes não são as únicas coisas que podem tornar um local assombrado. De acordo com ele, as pessoas tendem a assombrar lugares onde elas foram muito felizes durante a vida delas. Eu sinto que estamos vendo pessoas voltando pro hotel porque elas realmente o amavam. Isso porque na época alta do hotel, vários amigos e familiares dos Stanley se encontravam ali. Eles aproveitavam para tirar férias relaxantes. Então, de repente, esses espíritos só são de pessoas que morreram e quiseram voltar pro lugar onde elas eram mais felizes. Bom, essa foi a história do Hotel Stanley. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. E até a próxima.